Bom, agora que a gente já entende como que os programas recebem os argumentos que são passados para eles, vamos estudar agora umas nuances de como que esses argumentos são interpretados. Então aqui eu mudei aquele código C para outro, tá? Então o que esse código faz? A gente vai usar ele só como um apoio para a gente entender como que esse programa está recebendo os argumentos. Então ele passa argumento por argumento, lembrando que o argc tem a quantidade de argumentos que foram recebidos, e ele vai mostrando cada um deles aqui na saída. Diz qual que é o número do argumento e qual que é o valor dele. Tá? Então vou compilar esse programa. E aqui eu posso executar. Bom, não passei argumento nenhum, ele recebe só o próprio nome do programa. Se eu fizer análogo ao que a gente estava fazendo antes, passar dois números, ele recebe aqui o valor 1 e o valor 2. Bom, suponha que eu não quisesse passar valores numéricos, que eu quisesse passar texto. Posso passar texto também? Posso, tá? Cada palavra do texto vai ser um argumento diferente. E daí vem a primeira nuance. Como que eu faço se eu quiser passar um texto que contém espaços, né? Se eu quiser passar essas 3 palavras como um único argumento, em vez de fazer ele separar em 3? Então aí começa a primeira nuance. Tem várias formas de fazer isso, tá? Então, uma forma que a gente tem de fazer isso é usar esse caractere especial aqui, que é o barra invertida, que é chamado caractere de escape. Ele faz com que alguns caracteres que têm significado especial para shell não sejam interpretados pela shell, que eles sejam passados do jeito que eles são para o programa. Tá? Então, aqui no caso, vai ser passado tudo como um único argumento, em vez de ser quebrado em 3. Bom, o espaço é o único caractere que tem algum significado especial para o shell? Não. Tem alguns outros caracteres que também têm significado especial. Tá? Não vou mostrar todos agora, mas um deles, bastante interessante, é o asterisco. Se eu colocar ponto barra programa espaço asterisco, esse asterisco vai ser interpretado pela shell com o seguinte significado: pegue todos os arquivos do diretório corrente, diretório atual, e passe como argumentos. Tá? Então aqui a gente tem programa, programa.c, programa.py e teste, que são todos os arquivos que a gente tem aqui no nosso diretório. Bom, esse caractere ele pode ser usado em qualquer ponto da linha de comando. Eu poderia ter um texto qualquer aqui antes dele, que seria preservado antes do nome dos arquivos. Eu posso passar um padrão de nome de arquivo, caso eu não queira todos, caso eu queira só os arquivos que estejam finalizados com ponto .c. Eu coloco aqui asterisco ponto .c. Tá? E aí ele vai passar só esse arquivo que é finalizado com ponto .c. Se eu quiser só os arquivos que sejam iniciados com prog, posso colocar prog asterisco. Tá? Vieram só os arquivos iniciados com prog. Bom, suponha que eu não queira que ele interprete esse asterisco como esse comportamento de listar todos os arquivos que casam com um certo padrão, né? Ou seja, todos os arquivos
que possam ser construídos substituindo o asterisco por um ou mais caracteres. O que eu posso fazer? Posso usar de novo a barra invertida, tá? Posso combinar vários caracteres especiais do comando com a barra invertida para conseguir o comportamento que eu quiser. Bom, essa é a única forma de evitar que esses caracteres especiais sejam interpretados? Não. As aspas, tanto as aspas duplas quanto as aspas simples, elas são formas da gente impedir alguns caracteres especiais de serem interpretados pela shell. Tá? Então, se eu colocar aqui programa A espaço B espaço C, eu vou ter aqui essa string inteira passada como um único argumento. Só que vejam que interessante. Essa aspas não é parte do argv1, tá? Se vocês olharem de novo o código lá, programa.c, essa aspas está fixa aqui, né? Eu que mandei ele exibir, tá? E se eu quiser passar aspas para o programa? Posso combinar com barra invertida? Posso. Só que ele não vai mais tratar esse A, B, C como uma coisa só. Porque isso é justamente um comportamento especial do caractere aspas. Então agora ele está tratando isso como um argumento, isso como outro e isso como outro. Poxa, como que eu posso fazer então? Posso fazer isso. Tá? Então, em tese, aspas é uma forma mais resumida, mais bonita, mais elegante da gente não ter que ficar colocando essa barra invertida antes de cada caractere de espaço. Tá? Mas a aspas ela faz com que deixe de ser interpretado só o espaço? Não, tá? O asterisco também é um caso de caractere que não vai ser interpretado de forma especial se ele tiver dentro de uma aspas duplas. Está sendo passado aqui exatamente do jeito que ele é. Bom, existem outros caracteres especiais? Existem, tá? Então, um caractere especial interessante é o cifrão, que serve para a gente acessar o valor de variáveis da shell. Então, a shell, como uma linguagem de programação, ela suporta variáveis, e o valor dessas variáveis pode ser substituído dentro de strings. Então, eu vou definir uma variável aqui com um certo valor. Vou chamar a variável de variável, e ela vai ter o valor valor, tá? Só para ficar fácil de lembrar. Se eu digitar aqui ./programa espaço cifrão, variável, esse cifrão variável foi substituído por valor antes de chamar o programa. Esse comportamento também vai acontecer dentro das aspas duplas. Inclusive, eu posso colocar isso dentro de uma frase maior. E daí, tudo isso aqui, com isso substituído pelo valor da variável, vai ser passado como argumento para o programa. E se eu quiser evitar isso? Bom,
o nosso bom e velho barra invertida resolve esse problema. Mas, como sempre, o pessoal que criou a Shell resolveu fazer uma forma considerada mais limpa e mais elegante, que é, no caso, a aspa simples ou apóstrofo. Se a gente utilizar aqui aspa simples ou apóstrofo, dentro dela não vai ser interpretado o cifrão. E não vai ser interpretado também o barra, tá? Se eu colocar aqui 2 barras, eu venho aqui e recebo exatamente 2 barras. Então, dentro de apóstrofo não é interpretado nenhum caractere especial. Dentro da aspa simples, a própria barra é interpretada, tá? Então, se eu quiser uma única barra, eu tenho que colocar 2. Então, isso aqui é uma diferença importante, tá? Então, vejam que interessante. A partir do momento que eu começo a ter que chamar programas, passando como argumento textos que contêm caracteres especiais, eu já passo a precisar me atentar para algumas características do shell script, tá? Não fica mais tão intuitivo, tem um conjunto de regrinhas de como ele vai interpretar esses parâmetros. Uma outra coisa interessante é que eu posso combinar aspas, aspas simples e texto sem nenhuma aspa, tudo na mesma linha de comando. O que eu quero dizer com isso? Posso colocar aqui teste de linha de comando. Como que o shell vai interpretar isso? Ele interpreta da esquerda para a direita. Então ele vai perceber que aqui começou uma aspa simples, quer dizer, uma aspas duplas. Ele vai ler levando em conta que espaço é para ser agregado tudo como parte dessa string até ser fechada aspas duplas. Como não tem espaço entre essas aspas duplas e esse D, ele vai continuar agregando tudo na mesma string. A gente vai ter esse resultado aqui. Se eu colocar espaço em algum ponto da string que estiver fora de um abre e fecha aspas duplas, ele vai ser quebrado em 2 argumentos. Se não, se estiver dentro, ele vai ser tudo agregado no mesmo. E isso pode ser misturado também com as sequências dentro de apóstrofos. Então, pode ser feitas combinações bastante esdrúxulas. Por exemplo, dentro de aspas duplas, o apóstrofo não tem nenhum significado especial, então ele é tratado como texto. E dentro de apóstrofo, aspas duplas não tem nenhum significado especial, é tratada como texto. Então, essa sequência aqui, extremamente esdrúxula, significa apóstrofo aspas para o programa.